Se o franqueado falir, tudo que está na loja, quem pertence todos os bens que está na loja? Essa foi uma pergunta que me fizeram nos comentários e nesse vídeo eu vou falar o que acontece se o franqueado vier a falir. O que acontece com os móveis, os equipamentos, os produtos que estão dentro da loja franqueada? Até porque o franqueado vai fechar a loja, uma vez que ele vai fechar a loja. O que ele faz com tudo que está ali dentro, não é mesmo? E a resposta aqui é que depende. Nem tudo que está na loja é do franqueado e nem tudo que está na loja é da franqueadora. Então, nós precisamos aqui dividir cada um no seu lado. Primeiro, equipamentos, materiais, móveis que estão dentro da loja franqueada, via de regra, foram adquiridos por esse franqueado. Apesar de estarem dentro de um layout, de um padrão da franqueadora, foi o próprio franqueado que desembolsou o dinheiro, comprou eles e, uma vez, tem a sua propriedade, a sua posse plena sobre aqueles móveis, equipamentos, ferramentas e assim por diante. Inclusive, se realmente houver uma falência, se houver uma grande dívida com credores, esses móveis, esses equipamentos podem ser utilizados para pagamento desses credores, até mesmo com a própria franqueadora. Então, nós já intermediamos negociações que os franqueados entregaram parte de seus equipamentos, parte de sua estrutura mobiliária para a franqueadora como uma forma de isentar a multa, como uma forma de abater eventual multa e eventual pagamento de insumos e outros fornecimentos. Contudo, uma grande atenção aqui. Alguns contratos de franquia, isso não são todos, então cada franqueadora age de uma forma. Alguns contratos de franquia trazem uma cláusula expressa proibindo a venda de eventuais móveis e equipamentos que são características essenciais dentro daquele layout, que tem cores, que tem modelos padronizados da franqueadora. Só que normalmente quando existe essa cláusula, é uma vedação da venda conjunta, não individual, até porque é do franqueado. A única questão é que a franqueadora traz uma observação para que essa venda não seja conjunta a ponto de se caracterizar uma concorrência desleal, por exemplo, uma indução ao erro pelo consumidor, de modo que essa venda conjunta nos padrões, no estilo, dentro daquela marca, dentro daquele equipamento próprio da franqueadora, se ele for vendido em conjunto e instalado de forma conjunta em outra empresa, pode induzir o consumidor a acreditar que está naquela franquia. Então, quando há esse tipo de cláusula, a única orientação é de que não haja essa venda conjunta, para que não haja eventual indução ao erro do consumidor. Mas, via de regra, equipamentos, ferramentas, móveis são do franqueado e aí ele faz o que bem entender nesse final de exercício da unidade. E por sua vez, nós teremos aqueles equipamentos, materiais e até mobiliário, insumos que são cedidos ou locados da franqueadora. Nesse caso, como o próprio nome já fala, eles não foram adquiridos. Então, eles não são de propriedade do franqueado. Eles estão na sua unidade por um contrato de cessão, por um contrato de locação, mas não por uma compra e venda propriamente dita. Nessa situação, no final da atividade econômica, vai se encerrar ali a atividade, o que o franqueado tem que fazer? Devolver para quem é de propriedade. Então, se for a franqueadora, para a própria franqueadora. E ainda, existem insumos, equipamentos, produtos que fazem parte ali da marca, que estavam na unidade para venda ao consumidor final. E aí, quando a empresa fecha, o que eu faço com esses materiais? O que eu faço com esses produtos que eu deveria vender ao consumidor final, mas estão ali? Aqui também existe um grande ponto, uma vez que o franqueado, ele normalmente adquire esses produtos para colocar na unidade para vender ao consumidor final. E a partir disso, ele tem que pagar os fornecedores da franqueadora, quando não é a própria franqueadora a fornecedora daquele produto. E pode haver também uma cláusula, tanto no contrato de franquia quanto no distrato desse contrato de franquia, proibindo a venda em determinadas situações desse material, desse produto remanescente da unidade. Até para que não haja ali uma concorrência desleal entre as partes. Nesse sentido, é muito importante que no momento desse distrato, ou seja, no momento desse encerramento da relação de franquia, haja uma negociação clara sobre o que fazer com esses produtos remanescentes. Por exemplo, semana passada nós tivemos uma negociação com uma franquia onde o franqueado tinha diversos produtos ainda da loja, roupas, mochilas, tênis.
E aí, o que eu faço com tudo isso? Se a franqueadora não pega de volta, até como uma forma de abater multa, como uma forma de viabilizar essa negociação amigável, o franqueado tem o direito de fazer alguma coisa, como de vender para reembolsar ali as despesas decorrentes. Contudo, nesse caso em específico dessa negociação, a franqueadora, ela impedia que o franqueado vendesse esses produtos, por exemplo, em redes sociais, na internet, para que não houvesse uma concorrência com seu próprio site online. Então, nós viabilizamos uma negociação para que esse franqueado pudesse, ao menos, vender na internet, mas em menor escala, como em suas redes sociais, Instagram e Facebook, o que foi autorizado, colocado no distrato, e assim o franqueado não fica em tanto prejuízo nesse encerramento. Por mais que a unidade franqueada seja uma extensão da marca da franqueadora, nós estamos falando aqui de uma atuação independente desse franqueado, que constitui CNPJ próprio, que tem uma atividade econômica e empresarial própria. O que nós temos sempre é que tomar cuidado, que assim como qualquer outra atividade comercial, econômica, empresarial, alguns dos equipamentos, mobiliários, ferramentas, produtos não são de propriedade daquele franqueado. E então esses ele não pode dispor livremente. Dos demais, ele poderá dispor livremente, com ressalvas para cláusulas que nem todo contrato de franquia tem, mas alguns têm, e se passar despercebido, depois você ainda pode sofrer uma multa com isso. Então, tomem sempre muito cuidado quanto a essas disposições contratuais que passam despercebidas.